porrada. Se pular, vai ser porrada. Se pular, vai apanhar. Se pular, vai apanhar. Registrando tudo aqui. Cabelo, aqui, ó. Fechou mais. Achou? E aí, como é que tá aí? Ajuda aí. Deita a cabeça. Democracia, a gente vê por aqui, né? Isso aí, democracia, a gente vê por aqui. Aí, ó. A democracia que eles pregam aí, ó. Democracia que eles pregam aí, ó. Isso aí, ó. Então, é uma estudante de cabelo branco ali, aquilo ali? é. Qual será a punição para esses vândalos? Né? A gente viu um policial agredido, sangrando. Invasão, agressão, destruição de patrimônio público. Engraçado que, ao contrário, né, do pessoal do que aconteceu no dia 8 de janeiro, é muito provável que esses aí não recebam a mesma punição. E estando aí patente as violações que eles cometeram. Mas um comentário que eu queria fazer com relação à privatização. Inclusive, eu já vou adiantar aqui, pedir para a produção colocar a imagem, o VT10, né, que mostra esses vândalos saindo da delegacia. Pode puxar a produção. Eu vejo muito estudante fazendo isso, lembrando que hoje nós temos milhões de formandos nas universidades. E quando eu me formei na universidade era menos de 20 mil, né, no início dos anos 90. Então, mas o que tinha naqueles 20 mil que eram formados? A competição era extrema. Né? Todos aqueles que eram formados na universidade já eram um número muito pequeno. E havia uma extrema competição, não havia tanto cargo assim disponível na economia. Hoje temos mais cargos na economia, mas temos uma horda de estudantes desqualificados, inempregáveis. E isso, para qualquer jovem estudante sério, que de fato é organizado, é disciplinado, tem responsabilidade pessoal, tem ambição, tem vontade de ir adiante e de fazer uma diferença no Brasil, eu vejo um campo vastíssimo quando eu vejo hordas de estudantes inempregáveis. Ou seja, a competição por bons trabalhadores, o potencial de ganho real, salarial para esses qualificados é imensa. Porque você tem uma horda de desqualificados sendo produzido todo ano por essas universidades, por esses centrais aí do ensino. Então, eu estou olhando aqui do ponto de vista capitalista, né? Como é que você aí, um jovem capitalista que quer ir adiante, quer empreender, e você vê que você tem poucos rivais, que a maioria está aí sendo neutralizada pelo sistema de ensino brasileiro. Então, os bons estudantes têm boas oportunidades no Brasil e acho que cada vez mais, infelizmente, por causa desse sistema de ensino. E teve 2 tweets aí, vou pedir para a produção puxar também. Um foi do Derrite, né, secretário de Segurança Pública, que ele defende, né, a atuação da PM, né, no ato de vandalização da Alesp. E outro foi do Nicolas Ferreira. Né, aí eu vou pedir... Será fixado 17 anos de cadeia para eles? Né, a gente já mostrou esses manifestantes aí saindo da delegacia sob cantos e aplausos, né, dos companheiros. Flávio, sabe o que acontece? É o seguinte, o Brasil tem 203 milhões de pessoas. 100 milhões de brasileiros andam sobre o excremento. Não tem saneamento básico. A Sabesp, que é uma das melhores empresas, porque é uma empresa de capital misto,
ainda era, as melhores empresas de saneamento do Brasil, ou seja, você vê o nível da qualidade como é baixo, não dá conta da necessidade do estado mais rico do país. É uma empresa ineficiente, ainda assim, uma das melhores. Então, o que foi feito? Aí é uma obviedade que nós estamos esperando fazer há 50 anos. A votação foi 61-1, deputado, na Assembleia. Ou seja, finalmente, foi feita uma obviedade e passou depois de todo esse tempo. Para quê? Para dar acesso à água e saneamento para mais gente. E o que essas figuras trágicas aí, que estão se manifestando como defensores dos pobres, dos favelados, têm a dizer sobre esses números do saneamento e do acesso à água? A água é menos, evidentemente, a água, se não me engano, é 30% de déficit, mas o saneamento é 50% da população. Então, assim, é disso que se trata. Vocês não são os defensores dos direitos, da melhoria de qualidade de vida das pessoas, não é disso que a turma se vangloria de lutar? É disso que nós estamos falando. Então, nós não estamos discutindo a coisa de verdade. O que estava votando ali? Um benefício para a melhoria da condição da vida das pessoas, para a melhoria das condições, inclusive, de saúde. Porque os problemas de custo de saúde do Brasil têm relação direta com saneamento ineficiente. Quando você mexe no saneamento, você reduz o custo da saúde. Então, são obviedades que esse pessoal não quer nem ouvir falar. Tá certo? Então, assim, que nem se lidar com um dinossauro, né? Você fica olhando, fica sem saber o que dizer. Posso falar do privatização, que eu acho que é um comentário que eu queria inserir. Com relação à privatização, sempre bem-vinda a privatização. Tem alguns monopólios que são monopólios naturais. Contra esses monopólios, aí sim você precisa de regulamentação e você precisa entender que é necessário regular. Agora, numa situação em que você está privatizando, está saindo do monopólio público e entrando para o privado, a priori, seria muito mais interessante você criar um ambiente competitivo. Quebrar os monopólios, quebrar essa dominância, ou atraindo outras empresas do mesmo setor, ou regionalizando o monopólio privado. Também é outra maneira de você quebrar o fornecimento e trazer opções, porque isso que eu acho que é o necessário. Muitos aqui, eles reagem, como colocado aqui em outros quesitos, de uma maneira maniqueísta. Sai do monopólio público e entra para o monopólio privado. Não necessariamente. Você tem que criar um ambiente competitivo, regulatório, seja ele, se vai manter um monopólio natural, tem que regular aquele monopólio. Senão tem que fragmentar aquele monopólio. Não, mas é possível regulamentar e desregulamentar e criar um ambiente competitivo com outras empresas provendo aquele serviço, além de privatizar aquela empresa estatal. Esse é o melhor dos mundos. Então, nessa questão, para esse lado que a gente tem que caminhar. O governo não pode ficar assumindo o compromisso de ser entregador de água, de ser entregador de gasolina, de ser entregador de comida, de ser... carta. Perdão? De carta, né? De carta, exatamente. Então, você vê todos esses monopólios foram criados pelo Estado e você vê aonde que esses partidos que mamam com essa situação e como é que eles se perpetuam. Eles até pedem um monopólio. Em um momento em discussão até em comissão, eu estava argumentando favorável à quebra do monopólio dos Correios. Ali era favorável à quebra do monopólio, não é nem privatizar. E você via sindicato contra a quebra do monopólio. Mas não faz sentido. Você protege o trabalhador dos Correios, você deveria ser a favor da quebra do monopólio. Não estamos nem falando de privatizar. Porque isso vai dar mais oportunidade de trabalho para o trabalhador do Correio. E o sindicato veio e falou, não, mas a gente precisa manter o monopólio porque tem áreas do Brasil que precisam ser serviçadas. Bom, isso é problema do Estado. Mas não quer dizer que você não possa quebrar o monopólio e ter outros provedores do mesmo serviço e criando mais oportunidades de trabalho para os trabalhadores do Correio. Mas por que os sindicatos, então, ainda insistiam em manter o monopólio? Porque eles perdem poder. Sim. Porque o sindicato perde poder numa situação competitiva em que o trabalhador tem opção, o sindicato simplesmente cai por terra.
ele deixa de ter poder. E eu acho que é isso que o trabalhador ali, quando o Lula estava mencionando, que está perdendo o voto dos trabalhadores, do proletariado, da área industrial, etc., que não vota mais neles, porque fala, eles inclusive, em São Bernardo do Campo, onde o PT nasceu e não ganha a prefeitura. O PT, com o trabalhismo, eles destruíram a indústria brasileira. O trabalhismo destruiu a indústria brasileira. O ambientalismo destruiu a indústria brasileira. As regulamentações e os impostos excessivos destruíram a indústria brasileira. Eles foram os protagonistas da destruição da própria base. É isso que o siderúrgico tá entendendo. Eles fizeram essa conexão. Eles entenderam, com mais empresas, eu tenho mais oportunidades de trabalho. E com essas regras que eles vêm colocando aí, o sindicato ganha força e eu tenho menos oportunidade de trabalho. Então eu não quero mais isso. Sim. Então essa síntese tá muito mais clara para milhões de trabalhadores. Eu espero, e esperamos que a grande esperança é que isso prevaleça nas próximas eleições. Aí é uma pergunta aqui, que eu acho que é bom a gente entrar nessa pesquisa. Por quê? O governo indica que a inflação está contida e que o desemprego também está relativamente contido nas suas... Então, por que a insatisfação? Qual é a razão mesmo da insatisfação com o governo Lula? Se os dois índices primordiais, um é que tira renda e o outro que tira emprego, que são fundamentais até na criação de opinião pública, se isso está tudo bem, por que está caindo ou seja, a percepção do governo? Pode ser também a questão de segurança, pode ser que isso esteja explodindo cada vez mais, pode ser um grande fator não econômico que está gerando impacto em si nessa percepção. Mas é importante a gente entrar nesse porquê aí, porque isso é que está definindo e vai definir muito das próximas eleições. E também o contrassenso. Se não é uma questão econômica, então por que o Capitão Cueca, por que ele está falando que tem que gastar mais? Se economicamente não é um grande problema, não estamos em crise, né? Então a gente tem que questionar, será que os dados do governo e do IBGE, será que eles estão corretos? Será que isso de fato está ventilando de fato o que está acontecendo na realidade? Será que essa bonança toda não está acontecendo só com as grandes empresas e os amigos do governo? E as pequenas e médias empresas estão desempregando e o consumo de fato está caindo em vários produtos e serviços que a classe média está deixando de consumir por causa que está tendo inflação em alguns segmentos. A gente tem que começar a questionar um pouco mais abaixo aí do que está apresentado. Perfeito. Jean Turco, gostaria de comentar essa questão da privatização da Sabesp antes da gente avançar para a nossa última pauta? Sim, obrigado. Vou tentar ser mais rápido que os meus comentários antes. É o seguinte, olha, eu aposto um dedo se lá entre aqueles caras que protestaram tiver um que não tem saneamento básico em casa. Vou ficar como Lula. Tranquilo, pode cortar. Aposto tudo que todo mundo lá tem. Porque se você perguntar para alguém que não tem saneamento, hoje exatamente como o Bauer falou, 100 milhões de pessoas, metade do país, não tem água, não tem saneamento básico. 35 milhões de pessoas não têm água tratada em casa, certo? No Brasil. Eu aposto assim, se você perguntar para uma dessas pessoas que não tem esses serviços públicos, se ele quer o monopólio estatal ou se quer privatizar, se alguém deles te responder que não quer privatizar, traga aqui, vamos mandar para um psiquiatra, mas um bom, porque evidentemente tem alguma coisa a ser estudada aí. Porque evidentemente a pessoa que está nessa condição de fato é pragmática. Ele não quer saneamento básico estatal ou privado, ele quer saneamento básico. Ponto. Então se o Estado não consegue fazer, se tem esses dados vergonhosos em 2023, gastando depois dinheiro em cretinices, coisas, subsídios, regressivos inclusive, de baixo para cima, dos mais pobres que financiam BNDES, grandes empresários, etc., e não tem dinheiro para fazer saneamento básico, que deixam o privado fazer. É uma questão prática, pragmática, não é uma questão ideológica. Antes do marco saneamento, tinha 3 bilhões de investimento pelas empresas estatais em saneamento básico. Com o marco saneamento, passou para 72 bi. Então, assim, do que estamos falando? Essa é uma praga do país que devia ser resolvida já faz, não décadas, séculos atrás.
É uma vergonha que ainda, outro dia li uma matéria que se calcula que cerca de 11 mil pessoas morrem por ano no Brasil por falta de saneamento básico. Deve estar entre as maiores causas de morte, junto com doenças cardiovasculares, acidentes de carro e criminalidade, cerca de 40 mil cada uma dessas. Então é uma urgência. Essas pessoas têm saneamento básico em casa e, de fato, podem estar bem intencionadas quanto querem, mas impedem que os mais pobres tenham também, privado ou estatal que seja. Inclusive, essa questão de monopólio estatal, bem público, saneamento básico não é nem bem público, por exemplo, é um bem privado, tecnicamente falando. Existe toda uma categoria, uma classificação. Você tem os bens privados, bens comuns, bens de clube e bens públicos. E esse aqui é um bem privado, que pode ser fornecido pelo privado tranquilamente. E olha, mesmo quando alguém pode considerar isso como monopólio estatal, olha o absurdo da situação, né? É um monopólio natural, desculpa. Eles falam, como é monopólio natural, então não podemos deixar na mão do privado, porque senão vai lucrar, vai aumentar o preço, depois os pobres não vão conseguir pagar, etc. E aí, qual é a solução genial que os caras aprontam para os monopólios naturais? Como é monopólio natural e não pode ser monopólio privado, então vamos criar um monopólio estatal, uma empresa estatal, depois vamos criar uma agência estatal que vai fiscalizar a empresa estatal. Genial! Dá para ver como funciona muito bem. É exatamente o contrário. Você tem que privatizar o serviço e, eventualmente, se o preço, quando o preço fica muito alto e alguém não consegue pagar, é muito simples. Você Estado financia, eventualmente, a pessoa, o usuário, e não o serviço. Porque quando você subsidia a empresa ou mantém a empresa estatal, você está, na verdade, gerando privilégios para os funcionários da empresa, como muitos daqueles lá que devem estar protestando. Você está querendo ajudar os funcionários da empresa e não as pessoas usuários. É muito mais barato, muito mais conveniente, muito mais justo você privatizar o serviço, você consegue uma performance melhor, uma entrega melhor, o privado produz aquele serviço melhor, e aí eventualmente o Estado ajuda quem não consegue. Isso é factível, tecnicamente fácil, é feito em vários países, e você obtém os dois resultados. A eficiência do privado no fornecer o serviço e garante quem não consegue pagar uma ajuda para ele pagar também.